Amores e amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, estamos rumo a 5.000 inscritos para o estádio da escolha de vocês e a 3.000 inscritos para uma surpresa muito, 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 muito especial. Não, eu não trago um jogador amado, eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time, senão vocês já sabem, no Corinthians tínhamos Cristiano Ronaldo e Messi jogando junto, Mbappé também nesse meio, essa tropa que vocês já imaginam, né? Meu time tava voando, ninguém parava, nem a seleção brasileira parava, né? A seleção brasileira parava, mas ninguém, né? Já sabe disso. Mas hoje não viemos falar disso aqui, né? E como vocês sabem, não tiro o jogador amado da cabeça, não tiro o jogador amado em 3 dias, não faço o time de vocês campeão, eu já tinha feito isso com o meu, eu tava super feliz da vida essas horas, mas eu tô aqui, eu desesperada. Por quê? Porque eu sou corintiana e você também, então você sabe como é. Nem todo mundo, eu sei que nem todo mundo é corintiano, eu sei. Por isso que aqui a gente é um todo. Eu sei que nem todo mundo é corintiano, porque a gente vai falar de futebol e não só de um time só. Se eu for falar de um time só e passar pano pra todas as merdas que tá rolando, não seria nós. Mas hoje eu disse pra vocês, sabem o que? Uma coisa que eu tava devendo. A Copa do Brasil 2024 eu não tava devendo. Mas tá aqui, hoje vamos trazer pra vocês. Em vários videozinhos, vocês já sabem, mas tá tudo aqui pra vocês, a nossa Copa do Brasil 2024. Falei que estamos encerrando? Estamos encerrando, ela tá acabando, Mas hoje vamos começar pela primeira rodada, porque é uma das que pega fogo. Por que a primeira rodada que pega fogo? 80 times, 40 jogos, um jogo só. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, passou. E assim vai. A primeira rodada tem 40 jogos de partida única. E foram assim, gente. Porto Velho versus Remo. Deu vitória do Porto Velho por 1-0. Nova Venência versus Botafogo de São Paulo. Deu vitória do Botafogo de São Paulo por 2-1. O Real FC, pra quem não sabe, o Real FC, se eu não me engano, gente, é de Brasília. Ai, jogando sabia? Versus São Raimundo. Deu vitória do Real FC por 2-1. O jogo 4 foi o River versus o Ipiranga. Deu empate em 1-1. Manauara versus Retrô. Deu vitória do Retrô por 2-1. Souza versus Cruzeiro. Deu vitória do Souza por 2-0. O 13 versus o ABC. Deu empate em 1-1. Audax do Rio versus a Portuguesa. Deu empate em 0-0. Itabaiana versus Brasiliense. Deu vitória do Brasiliense por 1-0. Anápolis versus Tombense. Deu vitória do Anápolis por 1-0. Motoclube versus Bahia. Deu vitória do Bahia por 4-0, que o Bahia não quis nem perdoar. Independente versus Amazonas. Deu vitória do Amazonas por 1-0. São Luís versus Ituano. Deu vitória do São Luís por 2-1. Capital versus Tocantinópolis. Deu vitória do Capital por 2-1. Costa Rica do Mato Grosso do Sul versus o América do Rio Grande do Norte. Deu vitória do América por 2-1. União Rondonópolis versus Atlético Goianiense. Deu vitória do Atlético Goianiense por 3-1. Rio Branco versus CRB. Deu empate em 0-0. Real Nordeste versus Cuiabá. Deu vitória do Cuiabá por 4-1. Águia de Marabá versus Curitiba. Deu vitória do Águia de Marabá por 3-2. Cianorte versus Corinthians. Deu vitória do Corinthians por 3-0. Atlético versus Volta Redonda. Deu vitória do Atlético por 1-0. Nova Iguaçu versus Juventude. Deu empate em 0-0. Calma, gente, só tava no número 22, tem que virar a página, porque agora é o 23, tá?
Marcílio Dias versus Vasco. Deu vitória do Vasco por 3-1. Olaria versus São Bernardo. Deu vitória do São Bernardo por 1-0. Maringá versus América Mineiro. Deu vitória do Maringá por 2-0. Muricy versus Confiança. Deu vitória do Muricy por 2-1. Maranhão versus Ferroviário. Deu vitória do Ferroviário por 2-1. Petrolina versus Cascavel. Deu vitória do Petrolina por 3-2. Itabuna versus Nova Iguaçu. Deu vitória do Nova Iguaçu por 8-0. O Asa versus o Internacional. Deu vitória do Inter por 2-0. Vila Nova versus Aparecidense. Deu vitória do Vila Nova por 1-0. O Gás versus o Brusque. Deu vitória do Brusque por 1-0. Água Santa versus Jacuipense. Deu vitória do Água Santa por 2-1. Portuguesa Santista versus Caxias. Deu vitória do Caxias por 1-0. Operário do Mato Grosso do Sul versus o Operário. Deu empate em 0-0. Aí o outro Operário versus Criciúma deu empate em 0-0 também. Trem versus Sport. Deu vitória do Sport por 4-0. O Amaita versus Sampaio Corrêa deu empate em 1-1. Ji-Paraná versus Paysandu deu empate em 0-0. Fluminense da Paraíba versus Fortaleza deu vitória do Fortaleza por 3-0, minha gente. Essa foi a primeira rodada da nossa Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil 2024 pegou fogo. Time grande caiu já na primeira rodada. Próximo vídeo, segunda rodada da nossa Copa do Brasil, tá? Beijo, amo vocês demais, gratidão por tudo até aqui, vocês são incríveis e fodásticos. A Deus toda a honra e toda a glória por me permitir gravar, por permitir vocês assistirem. Ó, vocês são demais, amo vocês. Eu fui. Ah, lembre-se, agradecer também faz parte da oração e ela é a mais linda. Fui!